Nós estamos aqui para mais uma parte da aula de projetos de máquinas, onde nós estamos fazendo uma primeira abordagem sobre engrenagens. E na aula anterior, nós vimos as forças que atuam entre duas engrenagens, a força, o torque, e a proposição dessa aula é nós resolvermos um exercício para a gente ter uma melhor noção sobre esse conteúdo. E o problema é o seguinte: nesse caso, um pinhão 2, ele possui uma rotação de 1750 rotações por minuto. E esse pinhão ele transmite uma potência de 2,5 kW a uma engrenagem intermediária. E nessa engrenagem intermediária não há consumo de torque. Essa engrenagem ela transmite, por sua vez, para uma engrenagem 4. E a ideia é o seguinte, a proposta desse trabalho, é o seguinte: vamos desenhar o diagrama de corpo livre para essa engrenagem 3. E vamos também mostrar as forças que atuam sobre essa engrenagem. Nesse caso, a transmissão ocorre através de engrenagens com módulo igual a 2,5 mm. E o ângulo de pressão é igual a 20 graus. Bom, vamos lá, vamos começar a fazer esse exercício. Vamos aí tomar como referência essas três engrenagens. Lembrando que a engrenagem número 2 possui 20 dentes, a engrenagem 3 possui 50 dentes e a engrenagem número 4 possui 30 dentes. Vamos também fazer a representação das forças que atuam sobre essas engrenagens. Nós temos aqui uma engrenagem com acionamento neste sentido, com o sentido anti-horário. Se o sentido é anti-horário, nós vamos ter a seguinte condição. Nós vamos ter uma ação principal de acionamento dessa engrenagem com este sentido. Porque aqui nós então estamos acionando essa engrenagem com este sentido. Por sua vez, normalmente nós vamos ter uma força radial. Nós vamos representar com este sentido, de baixo para cima. E lembrando que essa ação da linha de força depende do ângulo de pressão. O ângulo de pressão que é igual a 20 graus. Então, dessa forma aqui nós temos basicamente as principais componentes para esse ponto. Vamos colocar um nome para essas componentes. Vamos aqui voltar a alguns slides, algumas folhas, para a gente buscar essa referência. E essa referência nós vamos chamar aqui de força tangencial. Eu já vou chamar de força tangencial. Força tangencial de 2 para 3. Essa é a força tangencial de 2 para 3. Nós também sabemos que aqui nós vamos ter uma força radial. Aqui eu vou então colocar o índice de R para indicar a força radial de 2 para 3. E nós vamos ter também uma força principal, que é a resultante, e simplesmente eu vou chamar de força da engrenagem, que transmite a engrenagem motora. A engrenagem 2 transmite para a engrenagem movida 3. E estamos aí então chamando essa força resultante de 2, 3. Lembrando que essa força depende do ângulo de pressão, o ângulo φ. Esse ângulo φ que é igual a 20 graus. Legal. Então, nós aqui estamos observando as
transmissões, né? Observamos primeiramente as transmissões das forças da engrenagem 2 para a engrenagem 3. Essa engrenagem 3, por sua vez, transmite uma força para uma engrenagem 4. Nesse caso, vamos observar na página anterior. Vamos voltar à página anterior para nós observarmos como que ocorre a transmissão da potência da engrenagem motora 3 para a engrenagem 4, que é movida. E nós aqui podemos observar que nesse caso, se nós temos uma rotação com um sentido anti-horário para a engrenagem número 2, nós vamos ter um sentido de uma rotação nessa engrenagem número 3, um sentido horário. Nesse caso, como nós temos esse sentido horário, nós vamos ter aqui nessa linha de ação, né, nós vamos ter uma rotação com sentido anti-horário aqui na engrenagem número 4. Se a transmissão ocorre com este sentido, nessa porção nós vamos ter uma reação, né? Nós vamos ter uma força de reação que ocorre nessa transmissão dessa potência. Então nós vamos observar o seguinte, né? Nós vamos aqui voltar nessa página e aqui nós vamos indicar essa força com este sentido. Por quê? Porque essa força tangencial de 3 para 4, da engrenagem 3 em direção à engrenagem número 4, representa uma força de reação, não uma força de ação. Ela representa uma força de reação nessa transmissão de 3 para 4. E lembrando também que nós vamos aqui ter também uma força radial. Também vamos observar uma força radial no sentido do eixo. E essa força radial também ocorre nessa transmissão da engrenagem 3 em relação à engrenagem número 4. E ainda, nessa transmissão, né, nós temos uma força resultante que ocorre com o mesmo ângulo do ângulo de pressão. Então, lembrando que aqui, né, nós vamos ter o ângulo de pressão igual a 20 graus, e aqui também nós vamos ter uma outra observação, né, desse ângulo de pressão que é igual a 20 graus. Então, basicamente, essas são as forças, né? A força, falta ainda explicitar aqui a força de 3 para 4, a força transmitida da engrenagem 3 motora em relação à engrenagem movida número 4. Então, essas são as principais forças que estão agindo, né, nessa engrenagem. Mas vejam que ainda falta uma representação sobre as forças de reações aqui no eixo. Então, nós vamos observar o seguinte: se nós temos aqui uma força Ft, né, nessa direção, força tangencial nessa direção, que aparentemente ela é maior que essa componente radial, então nós vamos também ter aqui uma força para, já pensando, né, no equilíbrio, né, nós aqui estamos desenhando esse diagrama, né, de corpo livre, nós vamos também ter uma força radial, que eu vou chamar aqui de R, de força radial R3Y. E por que eu fiz essa indicação já com esse sentido? Porque
provavelmente aqui nós vamos ter esse sentido, porque vejam que essa componente tangencial, provavelmente ela vai ser maior que essa outra componente aqui que nós temos radial. Então, quando nós já pensando no equilíbrio, né, de corpos rígidos, né, que nós vamos aplicar para esse sistema de transmissão, quando nós formos aplicar que o somatório das forças verticais é igual a zero, provavelmente nós já teremos, né, que ter essa noção que a força, né, da componente R3Y vai estar nessa direção. Agora vamos analisar as componentes na direção horizontal, né? Nós aqui estamos fazendo essa análise das componentes retangulares. Vamos olhar agora a direção horizontal. Na direção horizontal, nós vamos ter a força Ft23 e a força radial R34. Então, provavelmente, nós vamos ter uma componente radial na direção horizontal que vai trazer o equilíbrio em relação a esta linha do eixo. E essa componente, provavelmente ela vai ser nessa direção para contrapor essa força Ft23. Então vamos aqui colocar a componente que nós vamos chamar de componente R3x. Então, essas são as suposições iniciais aí que nós estamos fazendo para essas forças. É claro que falta agora nós calcularmos quais que são esses valores aí dessas forças. Mas para isso, primeiramente, antes, né, de fazer esses cálculos, antes de fazer os cálculos das forças, né, que estão atuando aqui sobre esse sistema de transmissão, e em especial a engrenagem número 3, nós vamos calcular o diâmetro primitivo dessa engrenagem número 3. E o diâmetro primitivo, nós vimos nas aulas anteriores, que depende do módulo. Então, vamos aqui calcular o diâmetro primitivo. Mas, até antes de calcular, né, o diâmetro primitivo, vamos aqui explicitar isso, que é o primeiro passo que nós estamos fazendo. E esse primeiro passo, nós temos o diagrama de corpo livre, também muito conhecido como DCL. Então esse foi o primeiro passo que nós fizemos e está terminado. Agora nós vamos fazer o segundo passo. No segundo passo, nós vamos calcular o diâmetro primitivo da engrenagem. E esse diâmetro primitivo dessa engrenagem, isso vai ser fundamental para a gente calcular as relações, né, de velocidade, potência e torque, né, que estão associados nessa transmissão. Lembrando que o diâmetro primitivo D, nós podemos chamar de diâmetro primitivo D, D0 ou D, é igual ao módulo multiplicado pelo número de dentes. Legal. Mas, então, qual que é o diâmetro primitivo dessa engrenagem número 2? Número 3, melhor dizendo. Esse diâmetro primitivo vai ser o módulo, que é igual a 2,5 milímetros, multiplicado pelo número de dentes, que é igual a 50. Fazendo esse resultado, fazendo esse cálculo, nós vamos observar
que essa engrenagem possui um diâmetro primitivo de 125 milímetros. Com esse resultado, nós já podemos calcular, por exemplo, qual que é a força tangencial. Então, no terceiro passo, nós vamos calcular a força tangencial. Mas antes, vamos abrir uma nova página, porque nós precisamos aqui um pouco mais de espaço para a gente fazer os nossos cálculos. Então vamos abrir aqui mais uma página onde a gente vai fazer esses cálculos da força tangencial. Mas até antes de calcular essa força tangencial, nós vamos ter que calcular né, a velocidade tangencial. Vamos voltar aqui, vamos aqui tomar uma forma de cálculo e vamos lembrar que a potência é igual à força tangencial multiplicado pela velocidade tangencial. Então, potência é igual à força tangencial vezes a velocidade tangencial. Bom, mas nós temos então que calcular qual que é a velocidade tangencial. E o cálculo dessa velocidade tangencial é em função daquele diâmetro primitivo que nós calculamos. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aí calcular essa velocidade tangencial na engrenagem 3. Velocidade tangencial, nós sabemos que a velocidade tangencial é igual à velocidade angular multiplicado pelo raio da engrenagem, pelo raio primitivo. A velocidade angular, nesse caso, vai ser qual? Vamos voltar lá no enunciado do problema e vamos observar as características, né, de transmissão. Então vamos voltar aqui e vamos lembrar que o pinhão, nesse caso, o pinhão número 2, ele possui uma rotação de 1.750 rotações por minuto. Ele transmite uma potência de 2,5 kW. A engrenagem intermediária. Então, esse pinhão número 2 ele possui uma velocidade, né, de 1.750 RPM. E qual que é a velocidade, né, de angular aqui no pinhão número 3? Bom, nós vamos utilizar, né, nós podemos utilizar a relação aqui de transmissão. Nós podemos, né, considerar que a velocidade, né, de saída aqui no pinhão número 3 é igual a essa razão, né, de trem de engrenagens aqui que nós vamos considerar 20 dividido por 50 multiplicado pela velocidade de entrada. Vamos fazer isso. Então, a velocidade
N de saída vai ser igual à velocidade de entrada, 1.750 rotações por minuto, multiplicado pela relação motora movida de 20 dividido por 50. Fazendo isso, nós vamos observar que nós temos uma velocidade de saída, ou melhor dizendo, aquela rotação, né, na engrenagem número 3, igual a 1.750 vezes 20 dividido por 50. Então, nós vamos observar uma velocidade de 700 rotações por minuto. Agora, nós podemos calcular qual que é essa velocidade tangencial 3. Por quê? Porque a velocidade tangencial 3 depende dessa velocidade angular. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos considerar que 700 rotações por minuto, nós vamos multiplicar por 2 vezes o π. E por que nós estamos fazendo isso? Nós estamos aí convertendo essa velocidade angular que estava especificada em rotações por minuto, nós estamos especificando essa velocidade em radianos por segundo. E nós vamos também multiplicar pelo raio da engrenagem. Bom, esse raio da engrenagem vai ser o diâmetro primitivo, que nós vimos que é igual a 125 milímetros, e vamos dividir por 2. Só que nós temos que ter uma entrada aqui de um raio em metro. Então, nós vamos multiplicar, né, por 1 dividido por 1000 para fazer essa transformação em milímetros. Fazendo esses cálculos, nós vamos aí observar que a velocidade tangencial que está associada nessa transmissão é igual a 4,58 metros por segundo. Fazendo esses cálculos, então nós vamos aí observar essa velocidade, né, tangencial de 4,58 metros por segundo. Agora, nós já temos aí subsídios suficientes para calcular qual que é a força tangencial. Por quê? Nós sabemos que a potência que é transmitida ao longo desse sistema é igual a 2,5 kW e também sabemos o valor da velocidade tangencial. Então aqui nós vamos substituir, né, esse valor da potência, sabendo que a potência nessa transmissão é igual a 2.500 watts e sabendo também que a velocidade tangencial é igual a 4,8 metros por segundo. E dessa forma, fazendo os cálculos, nós vamos observar uma força tangencial igual a 546 newtons. Então, considerando essa potência de 2.500, né, watts e a velocidade tangencial em 4,8 metros por segundo, nós vamos chegar nessa força tangencial de 546 newtons. E lembrando também, se a gente voltar então nessa folha anterior, nós vamos ver que essa força tangencial que nós acabamos de calcular é igual à força tangencial FT23. Então, vamos aqui voltar à nossa folha e vamos aqui pontuar o seguinte, que
FT23 é igual à força tangencial aí que nós acabamos de calcular. Bom, nesse caso, vamos voltar na página anterior para a gente fazer a seguinte observação. Aqui nós temos, então, né, uma força tangencial, né, que está sendo transmitida através dessa engrenagem 3, e essa componente de força tangencial 2,3, ela é novamente observada numa força tangencial FT3,4. Então, nós vamos observar que essa F2,3, o seu módulo é igual a FT3,4. Apesar da direção ser diferente, apesar do sentido ser diferente, mas o valor em módulo, o valor absoluto, é igual FT3,4. Então vamos aqui voltar também e vamos aqui colocar que F23, o módulo, né, dessa força é igual ao FT3,4, a força tangencial 3,4. Lembrando que aqui é um módulo. Nós não estamos falando que é o mesmo, né? O mesmo direção, o mesmo sentido. Vamos ver se eu acho aqui componente de módulo. Então, é esse módulo, a força absoluta, o valor absoluto. Bom, legal. Mas e aí? Nós podemos, né, calcular as componentes, as outras componentes, como por exemplo a componente da força radial 3,2, ou então a componente F2,3? Sim, nós podemos calcular, e nós vamos calcular em função do ângulo de pressão. Do ângulo de pressão entre os dentes. Vamos aqui observar que a força, por exemplo, F23, que é essa resultante, ela basicamente, né, depende da relação entre a força radial em relação à força tangencial 2,3. E por quê? Porque se nós analisarmos, né, a tangente aqui do ângulo de pressão, né, a tangente do ângulo de pressão vai ser a relação entre a componente 2,3 e função da componente 3,2. Então vamos aqui calcular as componentes, né? Então vamos agora no quarto passo. Na verdade, já é o que nós estamos fazendo. Vamos aqui indicar no quarto passo definição das componentes retangulares das forças. Então esse é o quarto passo que nós estamos fazendo. E, inclusive, vamos voltar aqui e vamos definir o seguinte, né? Vamos lembrar que a tangente do ângulo de pressão é igual à força radial relacionado com a força tangencial. Mas da onde vem essa relação? Vamos aproveitar e vamos voltar a algumas páginas anteriores, onde nós temos uma melhor visualização sobre o ângulo de pressão. Vejam aqui, então, nós temos o ângulo de pressão. O ângulo de pressão e temos a linha de ação da força principal.
um exemplo. Então, vamos agora passar mais uma página e vejam aqui as componentes retangulares. As componentes, por exemplo, nesse caso nós estamos indicando a componente F32x e a componente F3y. E vamos imaginar que aqui nós temos, né, entre essa linha de ação da F32 e a F32x, nós vamos ter o ângulo de pressão. Então, a tangente desse ângulo de pressão é igual a uma relação entre essa componente F3y, que é a componente do lado oposto, em relação à componente do lado que nós temos adjacente ao ângulo de pressão, que é a componente F32x. Então, é isso que nós estamos fazendo. É essa relação, a tangente do ângulo de pressão é a relação entre essa componente que está do lado oposto em relação à componente que está do lado adjacente ao ângulo de pressão. Bom, vamos aqui continuar, então. Lembrando que nós já sabemos, né, o valor da componente FT23. Vamos agora, então, calcular qual que é essa componente radial 32. Vamos calcular. Por que que nós podemos já calcular qual é o valor dessa componente radial 32? Porque nós já sabemos que o ângulo de pressão, que normalmente é 20 graus, então aqui nós normalmente sabemos que esse ângulo é igual a 20 graus, a tangente então de 20 graus, e nós também temos conhecimento sobre a força tangencial, que é igual a 546 newtons. Então, dessa forma, fazendo a tangente de 20 graus multiplicado por esse valor de 546 newtons, nós vamos então calcular o valor dessa força radial 2,3, né? Que, na verdade, significa, né, ela traz uma alusão, né, da força radial que está sendo transmitida da engrenagem 2 para a engrenagem número 3. Fazendo esse cálculo, nós vamos observar uma força de 199 newtons. Lembrando, pessoal, que ainda nós poderíamos calcular qual que é essa componente, por exemplo, a componente 2,3. Já que, por exemplo, o cosseno desse ângulo de pressão, né, é uma função, né, do cateto adjacente, que nesse caso nós estamos falando que é a componente FT23, relacionado com o valor, né, dessa resultante F23, que é a hipotenusa. Vamos fazer isso também? Vamos fazer esse cálculo? Já que nós estamos fazendo os cálculos, né, vamos também trazer o valor para essa componente. F, na verdade, aqui, né, nós vamos aqui substituir pelo cosseno do ângulo de pressão. Lembrar que o cosseno do ângulo de pressão é uma relação entre a força tangencial, né, que é o cateto adjacente, relacionado com a hipotenusa. E nesse caso, a hipotenusa é a força resultante, que nós estamos chamando aqui de 2,3. F2,3. Então, fazendo esse resultado, considerando o cosseno de 20 graus e considerando a força tangencial F2,3, nós vamos ter para essa resultante qual o valor? Nós vamos ter aqui para a força resultante
um valor de 581 newtons. Bom, legal. Então, de certa forma, aqui nós já temos, né, praticamente aí todas as componentes. Nós já temos uma noção geral aí sobre todas as componentes. Nós já sabemos, né, o valor agora das componentes, né, da componente radial, 2, 3, e também da força, né, resultante, 2, 3. Voltamos aqui também na página anterior para fazermos uma análise. Vamos aqui observar que essa força radial 2, 3, ela possui a mesma amplitude da força radial 3, 4. E por que isso? Porque nós vimos, né, nós calculamos e nós observamos que essa força tangencial 3, 4, ela é igual a essa força tangencial, o módulo, né, possui o mesmo valor dessa força tangencial em 2, 3. E de forma similar, aqui de forma análoga, nós vamos observar que essa força, o módulo aqui da força radial 3, 4, é igual ao módulo da força radial em 2, 3. Então vamos aqui também fazer essa consideração. Vamos aqui escrever isso. Então aqui nós vamos lembrar o seguinte, que a força radial entre as engrenagens 2 e 3 é a mesma força, o módulo, né, é a mesma força da força radial de 3 para 4. O valor módulo, apesar dos sentidos e da direção serem diferentes. E a gente aqui também pode até seguir fazendo outras analogias, falando que o módulo da força resultante em 2, 3 é igual ao módulo, né, da força resultante em 3, 4. Feito essas definições, nós agora podemos seguir para um quinto passo. E nesse quinto passo, nós vamos abrir uma nova folha. E sobre essa nova folha, nós vamos calcular agora os valores das resultantes sobre o eixo dessa engrenagem número 3. E essa resultante sobre sobre o eixo, né, dessa engrenagem número 3, né, nós vamos calcular primeiramente, então, sabendo, né, qual que é essa reação na direção horizontal e essa reação nessa direção vertical. Para isso, nós vamos utilizar, né, o cálculo do equilíbrio de um equilíbrio estático dos corpos rígidos. Né? Então, vamos abrir aqui um quinto passo, onde nós vamos fazer o cálculo do equilíbrio estático de corpos rígidos. E por que nós estamos fazendo? Vamos fazer esse cálculo, né, de um equilíbrio estático de corpos rígidos. Porque nós queremos determinar o valor dessa incógnita, que é essa reação na direção horizontal e essa reação na direção vertical sobre esse eixo dessa engrenagem número 3. Para isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos considerar que o somatório das forças na direção vertical é igual a zero. Para nós termos, então essa é uma das condições básicas, né, de equilíbrio estático, que
as forças na direção vertical seja igual a zero, e também para nós termos, né, uma outra condição de equilíbrio estático, é que as forças na direção horizontal, que nós estamos chamando aqui de x, também seja igual a zero. Então, vamos aqui, primeiramente, observar os valores, né, das ações, né, das forças nessa direção vertical. Então, vamos aqui. Vamos primeiramente fazer uma análise na direção vertical. Na direção vertical, nós vamos ter a força T34, a força tangencial, né, de 3 para 4 sendo aplicada de cima para baixo, de uma forma que nós podemos chamar como negativa. Nós vamos ter a reação sobre o eixo R3Y aplicada de baixo para cima, e a força radial 3, 2, 3, né, da engrenagem 2, 3 aplicada de baixo para cima. Então vamos agora colocar isso, né, na equação, né? Vamos tomar essas considerações para a equação. Vamos aqui observar, então, primeiramente, a força tangencial 3 para 4. Nós vimos que essa força tem uma ação com sentido de cima para baixo, então nós vamos considerar um sentido negativo. Depois, nós vamos considerar a força radial de 2 para 3, né, da engrenagem 2 para 3, como positiva. E ainda, por último, nós vamos considerar o valor da incógnita da força radial R3Y. Isso tudo aqui igual a zero. Bom, a força Ft34 é a força tangencial que nós calculamos. Né? A força tangencial que nós calculamos que é igual a 546 newtons. A força radial de 2 para 3, nós também calculamos, é igual a 199 newtons. Fazendo esses resultados, nós vamos calcular qual que é o valor, né, dessa força vertical, né, de reação sobre esse eixo da engrenagem número 3. Fazendo esses cálculos, nós vamos observar o seguinte: nós vamos ter que a força R3Y, essa força de reação sobre o eixo da engrenagem número 3, é igual a 347 newtons. Agora, nós vamos fazer uma análise semelhante para a direção horizontal. E essa análise vai depender principalmente da observação da ação das forças lá no diagrama de corpo livre. Então vamos aqui voltar no diagrama de corpo livre e nós vamos observar que nós temos aplicados, né, nesse sentido, da esquerda para a direita, nós vamos ter a força radial da engrenagem 3 para 4, nós vamos ter essa reação sobre
sobre o eixo, né, considerando a engrenagem número 3, essa reação radial sobre o eixo, também aplicado nesse sentido da esquerda para a direita, e vamos ter a força tangencial da engrenagem 2 para 3, com esse sentido da direita para a esquerda. Quando nós temos esse sentido, né, da direita para a esquerda, nós vamos considerar um sentido negativo. E quando nós temos esse sentido da esquerda para a direita, nós vamos ter então um sentido que nós vamos considerar positivo. Então vamos lá fazer essas considerações aqui nos nossos cálculos do equilíbrio estático de corpos rígidos. Então vamos aqui fazer essa consideração em que nós temos o somatório das forças na direção horizontal é igual a zero. Primeiramente, nós consideramos que a força radial, né, em 3 para 4, ela é positiva. Depois nós também consideramos o valor da incógnita R3x, que é a força radial sobre o eixo, também como positiva. Porém, nós consideramos o valor, nós observamos que a força tangencial da engrenagem 2 para 3, ela possui um sentido negativo. Vamos aí fazer as substituições, né, dos valores. A força radial de 3 para 4, ela possui uma magnitude de 199 newtons. A força tangencial de 2 para 3, né, da engrenagem 2 para 3, possui um valor aí de menos 546 newtons. Fazendo essa resolução, nós vamos observar que a força radial de reação na engrenagem intermediária número 3, junto ao eixo, essa força possui uma componente de 347 newtons. Bom, legal. Agora, o que nós temos? Né? Então, nós temos duas componentes retangulares. Né? Nós temos as componentes retangulares R3x e também temos a componente retangular R3y, que são as componentes que representam as reações sobre esse eixo. Mas qual que é o valor da componente resultante? Da componente resultante entre essas duas componentes retangulares, que nós podemos aqui chamar de uma componente resultante R3. Qual é o valor dessa componente R3? Para nós calcularmos essa componente essa componente resultante R3, nós vamos tomar a seguinte equação, né? Nós vamos calcular a força resultante utilizando aí o princípio, né, de Pitágoras. Então, nós vamos considerar o seguinte. Então, vamos aqui colocar um sexto passo. Vamos abrir, então, mais uma página para fazer esse sexto passo, onde nós vamos calcular essa força resultante. Então, vamos aqui voltar e vamos aqui ter o sexto passo. Nesse sexto passo, nós vamos fazer, então, o cálculo da força resultante. Bom, essa força resultante, como que nós vamos poder calcular, então? Sobre o eixo, né, da engrenagem número 3, nós vamos considerar o princípio, né, de Pitágoras, como eu disse, em que nós vamos ter a seguinte formulação. Nós vamos considerar que
para nós calcularmos a força resultante, nós vamos considerar que essa força, esse componente, nós vamos ter esse componente ao quadrado, e também nós vamos considerar que esses componentes, né, todos eles vão estar aqui ao quadrado. Então, essa componente resultante aqui elevado ao quadrado vai ser igual a componente R3x ao quadrado mais a componente R3y ao quadrado. Agora, para calcular então essa componente, né, que equivale ao valor, né, de uma hipotenusa, nós vamos então ter a substituição aqui desses valores, em que nós temos, né, por exemplo, nesse caso, o 347, né, ao quadrado, mais o valor ali de 347 ao quadrado. Então, dessa forma, nós estamos aí calculando o valor da resultante R3, que é a força de reação sobre o eixo dessa engrenagem intermediária. Fazendo esses cálculos, né, nós vamos observar uma força de 490 newtons. Então, esse é o valor da força resultante sobre esse eixo aí do mancal na engrenagem número 3. Então, vamos voltar lá na nossa página onde nós temos o diagrama de corpo livre. E aqui, então, nós vimos, né, que a partir, né, dessas componentes aqui retangulares, nós podemos calcular esse valor dessa força resultante, né? Lembrando que aqui se assemelha, né, em uma geometria, né, à hipotenusa, e por isso nós utilizamos essa formulação aí de Pitágoras para calcular o valor da resultante, né? Considerando que aqui nós tínhamos, né, o R3x como uma componente retangular na horizontal, né, R3x ao quadrado, mais o R3y elevado ao quadrado, e dessa forma, né, nós podemos aí calcular então o valor da resultante R3. Mas aonde nós iríamos utilizar esse componente? Nós poderíamos, né, utilizar esse valor dessa componente, por exemplo, na especificação do mancal e do rolamento que vai ser aplicado nesse eixo dessa engrenagem intermediária. Mas esse é um assunto aí para uma próxima aula. Até lá e um obrigado.